Então, pessoal, boa tarde a todos. Então, o seminário de hoje, então, é com o Dr. Vitor Hugo Infante, né, que está aqui conosco. Eu vou só fazer uma breve apresentação dele, né? Não sei também se os dados estão todos corretos, depois tu pode me corrigir. O Tranquilo. Vitor, o Vitor é graduado em Farmácia e Bioquímica pela Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, da USP, e doutor em Ciências Farmacêuticas com ênfase em medicamentos e cosméticos pela mesma instituição. Um estágio sanduíche de 3 meses na Charité Universitätsmedizin Berlin, Alemanha, com enfoque em técnicas de biofísica e de imagem da pele para avaliação da segurança, eficácia e performance de produtos e ingredientes cosméticos. Também foi pesquisador nível pós-doc no Instituto para Novos Materiais da Universidade Saarland, também na Alemanha. Recebeu até agosto de 2022 6 prêmios e homenagens, sendo deles internacional, e realiza a divulgação científica através das mídias sociais. Não sei se faltou algumas coisas. Tranquilo, né? Agora eu sou pós-doc na Charité, né? É a única coisa Ah, que tá. Isso. ficou Faltou, de então, última o parte. importante, o atual. Isso. Bom, Vitor, então eu passo a palavra para ti. Já queria desde já agradecer por tu teres aceito o nosso convite, tá? Apesar do nosso fuso horário, então estamos online. E passo para ti a Tranquilo. palavra, então. Tá bom. Obrigado, viu? Fico muito feliz de poder participar aqui, trazer esse que é um dos tópicos que eu tenho trabalhado agora no meu trabalho mais recente aqui no pós-doc, né? Na realidade, esse meu último pós-doc agora que eu estou fazendo é meio que como se fosse quase que um fellow, porque eu estou como responsável clínico de alguns estudos, né? E especialmente envolvendo cosméticos e alguns outros projetos que acabam surgindo, né? Então eu falo que eu acabo fazendo um pouquinho de cada coisa assim dentro do grupo. Então eu vou de dermatite atópica para despigmentante, para acne, aí depois um dos projetos que eu mais tenho apreço hoje em dia que a gente trabalha é de fotoproteção em diferentes tipos de pele, que o trabalho tem sido desenvolvido já desde o ano passado. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui, né? Eu vou explicar também, eu acho que vai se misturar um pouco na apresentação, um pouco a minha carreira com o tópico que eu vou trazer. E é legal vocês entenderem que essa apresentação que eu estou fazendo, ela na verdade também serve como uma forma de instigar vocês a pensar a forma como que a dermatologia ela enxerga diferentes tipos de pele, quão problemático isso é. Então a gente também tem uma forma de pensar isso não só como resultados finais, mas como uma forma de fazer com que as pessoas elas procurem encontrar soluções para os problemas que eu vou apresentar aqui, que são vários, são muitos, eles são os problemas mais básicos possíveis para a gente conseguir entender o que é pele. Vou começar então falando um pouquinho antes, eu queria que, dentro dessa revisão muito legal aqui de vários dermatologistas, que eu vou dar um ênfase aqui para a doutora, deixa eu só achar ela aqui, Iana Lester, essa daqui. Se vocês colocarem depois no Google e colocar um TED Talks dela, ela vai explicar um pouquinho o problema, a problemática que existe com relação à dermatologia e diferentes tipos de pele. Ela cria o que a gente conhece como a Skin of Color Society, a dermatologia para Skin of Color, né? E uma das coisas que se começa a discutir é como que a gente vai chamar esse tipo de estudo na literatura. Por quê? Porque quando a gente fala raça, é uma coisa problemática, porque alguém criou esse termo. E geralmente quem criou esse termo foi um branco do norte global e tudo mais. Então ele vai trazer um ponto de vista dele sobre o que é raça, né? E etnicidade vai ser a mesma coisa. Quando a gente pensa na parte científica, pensando aqui na nossa área, né, quando a gente vai olhar para isso, etnicidade, quando a gente vai olhar para as publicações dermatológicas, geralmente vai se dividir em hispânico-latino ou não hispânico-latino para essa parte étnica, né? Porque é muito focado no que os Estados Unidos publica, assim, sabe? E aí raça também é branco, negro, African American, American Indian, Alaska,
Asian, Native Hawaiian. Oi. Acho que eu só dei uma cortada aí com o som. Então, assim, é um problema quando a gente vai olhar para essas diferenças, porque alguém criou esses termos, e esses termos eles podem não ser os mais corretos para a gente usar. Então, hoje em dia, a gente utiliza muito o termo skin of color para falar dos indivíduos da África, da América Latina, da Ásia, do Havaí, do Pacífico, descendente indígena. Então, assim, a gente usa como um termo mais abrangente, e esse termo ele já foi cunhado dentro de uma perspectiva mais abrangente também de representatividade sobre quem cunhou esse termo, né? E skin color é a pigmentação, né? Então, eu acho interessante que aqui a gente está falando em inglês, lógico, né? Algumas coisas eu vou trazer no inglês aqui, mas dá para a gente fazer esse paralelo, né? Com o nosso português. Então, o skin color vai ser a cor da pele, e o skin of color vai ser mais ou menos como se fosse peles de cores, né? Peles com cores. Então, é mais ou menos essas coisas que vão ser pensadas assim, né? E é que a gente pode pensar até mesmo dentro do skin of color um pouco também. Para O caucasiano. de o áudio nessa metida. Oi, vocês estão me ouvindo? Tem alguém com o áudio aberto, eu acho. Tá, enfim. Sim, pode continuar. De qualquer forma, é importante a gente entender que a pigmentação da pele ela não vai depender só de um tipo de pigmento, vai depender de mais de um tipo de pigmento e também de como que vai ser essas relações de absorção e espalhamento da luz com relação à pele. Então, eu vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas eu acho legal a gente começar nesse primeiro ponto aqui, para quando vocês entenderem por que está surgindo esses nomes, esses diferentes termos. Então, esses diferentes termos eles surgem também para a gente conseguir cunhar o estudo sem ter já começar com um bias, né? um viés lá mais para trás. Eu acho legal eu começar a falar, né? Porque pode parecer assim, como eu fiz farmácia, como que a dermatologia se transformou na minha área de pesquisa, né? E ela meio que chega para mim, assim, na verdade, né? Eu fiz a graduação na farmácia, né? Depois eu fiz o doutorado direto, entrei no doutorado direto, tinha uma bolsa da FAPESP. Eu recebi alguns trabalhos, alguns prêmios nessa época, né? Durante o doutorado. E um deles que foi na International Society of Biophysical and Skin Physiology. A gente usa muitas técnicas não invasivas e de imagem para conseguir avaliar a pele. E nesse SBS, né, em São Diego, eu recebi esse prêmio e foi lá que eu comecei a pensar assim, poxa, é legal, então, a gente conseguir estudar de forma não invasiva a pele, até porque a gente consegue reduzir o número de cobaia que a gente usa, né, a gente não usa mais animal, por exemplo, né, a gente consegue também ter em nível celular algum tipo de resposta em vivo mesmo, com os cremes e tudo mais que a gente faz os estudos. E eu achava muito bacana essa área de estudo, né? Eu falei, acho que é uma coisa que me brilha um pouco o olho, assim, né? E é muito importante que vocês entendam que isso só é possível porque a pele ela apresenta uma certa transparência óptica. Então é como se eu conseguisse, com alguns lasers, conseguir entrar na nossa pele, e aí dependendo de como as nossas moléculas elas interagem com a pele, a gente consegue ver uma parte mais brilhante ou menos brilhante, a gente consegue ver como se estruturam as nossas as estruturas da própria pele, né? E com isso eu posso substituir ou reduzir as biópsias que eu posso fazer, por exemplo, para chegar até mesmo em questões de doenças de pele, né? E eu achava isso bem bacana, né? E foi aí que nessa época eu tive meu primeiro contato com a Alemanha. Eu fiquei um ano aqui na Charité, fazendo essa pesquisa, e aí que é um grupo que é muito, esse Center of Experimental and Applied Cutaneous Physiology, ele é muito especial porque ele tem basicamente quase, vamos colocar aí, acho que eles não têm uma ou duas técnicas dessas não invasivas. Então é um grupo muito especial para isso, assim, né? E a gente tem bastante opção para conseguir estudar. E nessa época a minha ideia era tentar entender
como eu estudava a relação do homem brasileiro com os cosméticos, eu percebi que o homem brasileiro ele não utilizava proteção solar. Uma das ideias a gente queria ver era como que o homem brasileiro iria aceitar, né, homens jovens, iriam aceitar ou não a inclusão de um protetor solar na sua rotina. Então, para isso, eu tinha que desenvolver protetores solares. E aí, quando eu desenvolvi as formulações, para estudar um pouco mais a fundo também essa parte mais farmacêutica das formulações, eu fui lá para dar uma olhada com relação a como que se formavam esses filmes, se eles penetravam, e a gente também foi dar uma olhada se essas formulações elas protegiam também na luz visível, se era capaz da gente conseguir ter esse tipo de estudo, né? E também a gente fez um estudo de segurança especialmente, com óleos essenciais. Então, para ver como que era a penetração dos óleos essenciais, usando alguns modelos de pele, para ver se eles eram seguros e tudo mais, para a gente conseguir trabalhar com a ideia com o que a gente estava aplicando para os cosméticos, né? A gente fez alguns outros ensaios também no Brasil, né? Fototoxicidade, citotoxicidade, e também aqui a gente fez antioxidante aqui em Berlim, né? Então, a nossa capacidade era conseguir enxergar 360 como que ia ser essa melhora, entre aspas, né? Mas eu acredito nem ser entre aspas, da pele masculina jovem depois de aplicar protetor solar. E também usar à noite, então a gente tinha o grupo controle, né, que era só com o sem nada, mas a gente também tinha os grupos que tinham à noite aplicando algumas formulações com óleos essenciais, e a ideia era usar óleo essencial exatamente porque a gente queria também diminuir algumas coisas como conservantes, e como é um tema que sempre cai naquela de tipo, óleo essencial é bom na internet, a gente vê muitas dessas coisas, a gente queria ver o quão potencialmente bons eles poderiam ser e quão potencialmente problemáticos eles também poderiam ser, né? E a gente percebeu algumas coisas com relação a isso. Mas aí eu acho que a gente pode focar aqui no protetor solar, porque é o nome da nossa apresentação, né? E para isso eu quero lembrar algumas coisas para vocês. Eu estou parando para beber bastante água, gente, porque aqui está muito seco. Eu tenho alergia. Se eu não tomo água, vou ficar tossindo aqui daqui a pouco, eu não vou conseguir dar aula nenhuma. Mas enfim, eu acho importante a gente lembrar que o espectro solar, né, então a luz que vem do Sol, ela vai ser tanto UV, quanto visível, quanto infravermelho. Tem outras partes, lógico, mas vamos focar nessa daqui. Mas vamos pensar que o visível, ele representa 47% da energia total que vem do Sol. O infravermelho, 51%. Infravermelho, vamos lembrar, com calor, né? E o UV, 2%. Mas mesmo assim, pode parecer bobo, mas esses 2% eles são bem problemáticos, né? Especialmente o VB. A gente sabe que o VB ele é capaz de causar mutações diretas nos queratinócitos, também nos próprios melanócitos, e causando essas mutações a gente consegue já levar a um câncer de pele diretamente, né? Aí a gente sabe que o VA ele vai estar mais relacionado com o aumento do estresse oxidativo, o VB também aumenta, né, mas o VA mais, e o VA ele penetra um pouco mais, né, então ele passa da epiderme, já o VB fica até na epiderme aqui, né, na camada basal, que vão ser essas células aqui. Já o VA pode afetar também a nossa derme, a nossa matriz dérmica, e aumentar as metaloproteinases, que vão aumentar a parte de estresse oxidativo, e tudo isso, né, vai levar a um problema na nossa arquitetura celular e também da própria pele. Então, o fotoenvelhecimento está muito relacionado, na verdade, com o VA também, né? Só que o visível, ele também consegue fazer a mesma coisa. Ele chega até mais fundo do que o VA e ele vem numa quantidade boa. E o interessante é que o visível, especialmente o violeta e o azul, porque quando a gente pensa no espectro, né, colorido, a gente vai ter aqui o violeta e o azul muito próximo do VA, por isso que chama ultravioleta, né, porque a primeira cor que a gente vê é o visível. No visível é o violeta, aqui no espectro, né? Então, quando a gente percebe, esses que estão mais próximos do VA aumentam muito o estresse oxidativo também da pele. E quando eles vêm em uma quantidade muito grande do sol, então começa a se entender que, opa, pera lá, aqui tem alguma coisa acontecendo. Outra coisa importante é que cada uma dessas radiações, elas podem
trazer para a gente respostas no que a gente entende como bronzeado, por exemplo, né? O UVB vai primeiro causar uma inflamação muito forte no nosso corpo de uma forma muito rápida. Então, a gente chega cerca de 6, depois de algumas horas que você toma o sol, né? Dependendo de quanto que é quanto é a tua pele, qual que é a radiação, quanto que você está tomando, se está protegido ou não, enfim, você pode ficar vermelho, e aí você ficando vermelho, isso é um sinal clássico de inflamação, né? E aí você começa a ficar o bronzeado, aquele bronzeado mais escuro um pouco do UVB, porque é uma pigmentação pós-inflamatória. Já o UVA, ele vai trazer uma pigmentação mais tardia, e uma pigmentação que não é tão pós-inflamatória, então ela não vai ter esse caráter mais escuro, meio laranjão. Então sabe essa galera que vai fazer uma bronzeamento artificial? Geralmente é uma lâmpada de UVA mais longo, né? Que o UVA mais próximo do visível. E também tem essa diferença, tá? O UVA mais próximo do VB, geralmente ele vai ter mais uma cara de UVB, e o mais próximo do visível ali, ele vai ter essa outra cara. Só que as que a gente usa 360, é mais próximo do visível, né? 360, 380. Essas lâmpadas, elas vão deixar você meio alaranjado, por conta do tipo de pigmento que você vai criar ali, né? Porque a melanina, a gente sabe que ela não é só uma coisa, ela acaba sendo um polímero, a gente tem a eomelanina, a feomelanina, vou falar um pouco sobre isso. E depois a gente tem o visível, que também pode levar a esse bronzeado. Então, veja, quando eu estou falando bronzeado aqui, vocês estão entendendo que eu estou falando a uma resposta do nosso corpo a uma quantidade muito grande de uma radiação. Então, o nosso corpo está respondendo a isso. Então, quer dizer que isso aqui é bom? Não sei, né? Então, por isso que a gente não consegue determinar o que é um bronzeado saudável. Até porque vai depender muito do tipo de pele que tem, né? E aí eu acho legal a gente pegar para dar uma olhada aqui em algumas coisas, né? Tem um trabalho aqui que eu acho muito legal do grupo que eu faço parte. 2019, guardem muito bem isso, tá? Então foi um trabalho que provavelmente foi feito em 2017, 2018, publicado em 2019, com 6 pessoas, tá? Cada grupo, se eu não me engano, era 3, mas eu acho que eram 6 de cada grupo. Pouquíssimo. De pele fototipo 2 e fototipo 4, 5. E aí eles irradiaram com UV, visível e near infrared, né? Que é o infravermelho curto. E eles perceberam que as peles de fototipo 4 e 5 geralmente aumentam o estresse oxidativo para visível e infravermelho também. O que isso quer dizer? Quer dizer que provavelmente a melanina aqui que a gente tem, né, na pele mais escura, geralmente, ela, tons diversos, né, na verdade, que tem mais melanina depositado, ela acaba, de certa forma, fazendo com que aumente a temperatura por conta que ela consegue reter essa radiação. Isso aumenta também o estresse oxidativo. Já para a pele mais clara, isso não vai acontecer. Ela tem um aumento muito grande do estresse oxidativo por conta do UV, que não é o caso que vai acontecer para a pele, que aumenta também o estresse oxidativo, lógico, né? Pele 4 e 5, mas não é tanto quanto para a pele mais clara, tá? Então, por isso que é interessante a gente entender que o estresse oxidativo que acontece nas peles mais escuras, ele pode ter um outro gatilho com fatores de proteção que a gente nem existe nos nossos protetores solares, por exemplo, o infravermelho curto. A gente não tem fator de proteção para isso, né? É calor, gente. É o calor mesmo, né? Então, refrescar, para quem é um pouco tem uma pele com mais melanina, vai ter que entrar numa água ali para se refrescar, jogar uma aguinha. Isso aí ajuda um pouco também. Olha que coisa interessante, que é uma coisa que ninguém pensa assim, sabe? Tipo, uma coisa simples. Mas é que a nossa forma de pensar a dermatologia, a nossa forma de pensar a ciência, ela é caucasiana. A gente goste ou não, incomode ou não. Não estou falando que isso é certo, que isso é errado. Na verdade, para mim, isso é errado. Mas, assim, não é... Eu acho importante que a gente tenha essa outra visão de que, às vezes, a gente vai chegar numa conclusão tão trivial. É só jogar água porque refresca? Mas ninguém estava olhando para essa galera, entendeu? Então, essas coisas, elas são importantes. Bom, mas eu estou falando aqui fototipo. O que é fototipo, né? Existe uma escala da década de 80, final dos anos 70, começo dos anos 80, que é a escala de Fitzpatrick. Esse cara, ele fez uma escala
de acordo com a cor do cabelo, a cor dos olhos, a cor da pele e de acordo com a sua reatividade frente à luz solar, né? Especialmente a UV. Aqui o UVA, especialmente porque ele estava focando como que as peles elas reagiam às câmaras que usavam para fazer tratamento de algumas doenças de pele, né? Porque a gente usa UV para fazer tratamento de algumas doenças de pele. Controlado, né? E aí ele chegou e falou assim, bom, vamos dividir em 6, né? Tem desde a que sempre queima para que nunca queima. Mas como que ele avaliou o que era queimar? Ficar vermelho. Uma pessoa que tem uma pele mais escura vai ficar vermelha se ela queima? Não vai. Ela vai ter uma outra cor. Então, já começamos com um erro muito grande. E essa escala, ela é a nossa escala hoje em dia da dermatologia. Ela é uma coisa que a gente usa até hoje, né? E geralmente é meio que visual até, né? E eu vou explicar para vocês por que ela tá cheia de problemas. Eu vou tentar falar para vocês por que a gente tem que mudar isso. Mas primeiro, antes da gente entrar nessa problematização, vamos entender como que um protetor protege, né? Uma formulação de proteção solar. Quando a gente tem a nossa pele, a gente tem então a nossa pele, a gente tem o extrato córneo e a gente aplica a formulação de proteção solar. O nosso protetor solar, geralmente, ele vai ter partícula, ele vai ter, seja ela de proteção dos próprios filtros, ou então algumas sílicas, alguma outra coisa assim. E vão ter os nossos agentes, né? Tipo os filtros UV. Quando a gente aplica, a gente espera que se forme um filme homogêneo na nossa superfície da pele. Mas esse filme homogêneo vai depender de muitas coisas. Desde o tipo de formulação, a como que você aplica, a tua pele, passando até mesmo pela quantidade que você vai aplicar, obviamente, né? E quando você faz isso, vai se misturar um pouco no seu extrato córneo. E quando a luz ela incidir, se ela não encontra nada no caminho, ela vai passar e vai afetar a sua pele. Ou ela pode ser refletida, se ela encontra alguma partícula que faz isso, né, por exemplo. Ou então as partículas podem aumentar o caminho dessa luz e aumentar a chance de que ela seja absorvida por uma molécula. Então, por isso que às vezes essa ideia de tem que ser só mineral, tem que ser só orgânico, não sei o quê, é meio pachocha para mim, porque eu acho que quando você coloca os dois, existe um efeito sinérgico. Na verdade, isso já está até publicado. Que existe o efeito sinérgico desses dois tipos de filtros UV, né? E por isso que é interessante a gente ter esses efeitos, porque você pode aumentar a reflexão difusa, você pode aumentar a transmitância difusa, que você diminui a energia dessa luz que vai chegar, então vai mudar um pouco qual que é o comprimento de onda. Então, eu acho interessante a gente ter isso em mente para conseguir entender por que é importante proteção solar, né? Quando eu estava trabalhando aqui, né, eu trabalhei com desenvolvimento de protetor solar, usando uma combinação de amidos que eu desenvolvi no doutorado, né? E eu percebi que esses amidos, eles tinham FPS teórico, quando eu fazia junto com os filtros, né? Chegava no FPS teórico que eu queria, mas quando eu melhorava um pouquinho essa formulação, ela chegava no FPS teórico bem mais alto, né? O teórico de 30, mas o real de 55. A gente conseguiu ver que tinha uma formação mais homogênea de filme pela superfície da pele, né? E é interessante que mesmo dentro desse estudo, a gente ainda foi trabalhar com a parte para ver como que era, se protegia na luz visível, e a gente queria ver se absorvia. Então aqui a gente está falando de UV, tá? UVB no caso. Sabia que tinha proteção UVA também, mas na luz visível a gente foi primeiro fazer uma coisa meio in vitro, né? Que é tipo, vamos ver se consegue fazer espalhamento de luz e se faz a absorção. A gente viu que não tinha absorção, como já era esperado, porque os filtros que a gente usava, eles tinham pouquíssima absorção na luz visível, mas a formulação, né, a segunda, que eu falei que melhorou bastante também o FPS, ela tinha um espalhamento de luz muito bom. Então é como se aumentasse esse caminho que eu falei para vocês aqui, ó, muito grande na luz visível. E quando a gente testou para ver em modelo de pele, né, se melhorava a produção de radical livre, a gente viu que houve uma melhora muito significativa, né? As duas melhoraram, mas a formulação 2 aqui melhorou bastante e a gente atribui que é por conta disso e a gente atribui que é por conta da melhor formação
de filme na superfície da pele, né? Você pode ver que tem muitos mais buraquinhos pretos aqui, ó. Isso indica que tem mais buraquinhos para passar a luz. Esse aqui, o filme é mais homogêneo, ele é mais denso, assim, né? Então, uma melhor proteção também na luz visível e no near infrared. Então, seria uma formulação adequada para a população com pele mais escura. Mas temos um problema. Um dos meus filtros, ele deixava o white cast. Ele deixava aquele resíduo branco. Então, muitas situações que são problemáticas para a gente conseguir pensar no desenvolvimento de fotoproteção. Até porque, nessa época, eu ainda estava trabalhando com pessoas fototipo até fototipo 4. Então, assim, no meu doutorado, né? Então, foi uma coisa que não dava para eu não tinha muito que ter esse pensamento ainda, né, no meu desenvolvimento. Mas é algo que a gente tem que pensar bastante, né? Quando a gente vai pensar hoje em dia para o desenvolvimento de proteção solar. Tá. E como que esses protetores são testados? É baseado em classificar o eritema, que é baseado em classificar o quão vermelho vermelha você vai ficar quando você tomar a radiação, né? Por quê? A ideia é, se uma pele mais clara fica vermelha com aquela dose e o protetor a protege, as demais também estarão. E aí um negócio interessante é que a gente só usa fototipo 1 a 3. Então a gente não usa 4, 5, 6 para fazer teste. São só esses 3 aqui. Então, se esses 3 aqui estão protegidos, né, não estão ficando vermelhos, então isso aqui a gente também acredita que não vai ficar. E faz sentido, obviamente, mas quando a gente para pensar, isso também a gente está desconsiderando que como que vai ser o processo de proteção solar nesses outros tipos de pele? A gente não tem ideia, porque não é testado, não é feito isso, entendeu? Então, mais uma vez, o teste ele foi feito para adequar uma segurança para alguns tipos de pele e simplesmente se sobrepor, né, ou então extrapolar para outros tipos de pele. E aí é interessante a gente entender que eritema é uma coisa só de pele clara? Não é. Já falei para você, já dei esse spoiler. UVA pode formar eritema, UVB forma eritema. A gente tem também que o infrared e o visível também pode formar eritema, dependendo, lógico, da dose. A luz do meu computador não vai me causar eritema, mas a gente sabe, né, gente, que assim, dependendo de como você coloca a luz aqui, como que é a tua pele, se sua pele tem uma rosácea, alguma coisa, você fica com a cara jogada aqui na frente do computador. Tem que lembrar que é exponencial. Quanto mais perto você tá, pior vai ser, tá? Então, se você tiver com a cara jogada aqui no computador, já é uma rosácea e fica com a luz muito forte, você pode ficar com a cara meio queimadinha. É possível acontecer, né? Mas de qualquer forma, não é o que a gente espera, não é o que vai acontecer e tudo mais, né? Normalmente. A gente tem 6 tipos de fototipos e normalmente se coloca essa ideia de que fototipos 5 e 6 não queimam. E é mentira. Eles queimam. Eles queimam diferente, tá? É mentira isso aqui. Isso aqui já caiu, já é uma coisa que a gente sabe que queima, mas queima de uma forma diferente. Então, esse never burns, a gente tem que tomar um pouco de cuidado quando a gente vai colocar esse never, porque ele não vai ser never. A gente tem que colocar aqui, tipo, queima de uma forma diferente, ou então demora mais para queimar, todas essas situações. É óbvio, isso é uma forma de se entender meio que fácil, né? Mas aí eu peguei aqui para a gente fazer um joguinho, né? Eu pedi para o ChatGPT fazer para mim um fototipo 5, tomando 5 horas de sol no verão no Rio de Janeiro. Então, para isso, a gente vai usar o SED. O que é o SED? É uma dose de UV eritematosa que a gente usa para fazer é uma dose padrão para a gente fazer os testes, né? A quantidade de SEDs que leva a queimadura vai variar conforme o fototipo, né? Um SED é mais ou menos 100 joules por metro quadrado, né, de UV. Mas tem que pensar que isso é bastante, tá, gente? Isso é bastante mesmo. O SED para causar a queimadura de acordo com cada fototipo é esse aqui, tá? O SED é mais ou menos, ele vai estar meio standard para o tipo de fototipo e não para o tipo da pessoa. Porque a gente vai ter o MED. O MED vai ser para cada pessoa. Aí a gente tem que calcular o ITA, que eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês também.
Mas só para vocês terem uma ideia, eu precisaria de 7 sedes para conseguir queimar um fototipo 5. Então, são 700 joules por metro quadrado de UV. A estimativa de UV, mais ou menos 1 hora ao meio-dia, pode chegar a 5 a 6 sedes por hora ou mais, dependendo da refletância, né? Da areia, da água, né? E aí a gente vai ser conservador aqui e colocar uma média de 4 por hora, considerando algum movimento, uma sombra, né? E tudo mais. Então, para o fototipo 5, a queimadura pode ocorrer com 7 sedes. Após 5 horas, a pele teria recebido cerca de 20. É quase o triplo do necessário para calcular a queimadura. Então, sim, uma pessoa de fototipo 5 pode se queimar após 5 horas de exposição contínua ao sol forte do verão carioca sem proteção solar. E a queimadura, ela não vai ser vermelha. Ela vai ser de outra cor. Porque a pele que a gente está trabalhando aqui, ela é outra. Então, toda a ideia de queimadura solar e toda a ideia de o que é fotoproteção, ela é caucasiana. Olha que coisa. Né? Então, assim, é um lugar que é problemático da gente não olhar com esse olhar crítico assim. E deixar, não pode ser conservador aqui, a gente tem que falar, tá errado. Isso aqui tá errado. Essas pessoas queimam também. Tá? Então, assim, é um lugar que eu acho que é importante a gente ter essa colocação, né? Bom, aí eu acho que vai entrar um lugar aqui, eu vou até abrir um parênteses, né? Que começa a minha parte de expertise no pós-doc, né? Que vai se misturar agora com tudo isso que eu tô falando um pouquinho antes. Mas a primeira coisa que eu vim fazer aqui quando eu cheguei em 2021 para o pós-doc era estudar como que a fisiologia da pele das mãos ela está relacionada com a percepção sensorial. Nada a ver pataquada com não sei o que, né? Mas foi algo muito importante porque eu consegui melhorar muito como que eu lido com essas técnicas não invasivas. E eu comecei a perceber que essas técnicas não invasivas, elas também não funcionam para peles mais escuras. Algumas delas, né? Algumas delas não funcionam. Porque elas são calibradas para caucasiano. Olha que coisa, né? Quem diria, né? Uma das coisas legais que foi durante o meu primeiro pós-doc foi que a gente, acidentalmente, né? Eu estava fazendo umas medidas em mim para fazer o protocolo para mandar para o comitê de ética com um microscópio. E aí eu vi essas imagens assim, tá vendo? Esses como se fossem cristais aqui no extrato córneo da minha mão. E eu não tinha isso na literatura descrito ainda, né? E aí a gente foi trabalhar um pouco e a gente percebeu que isso poderia ser ureia. Hoje em dia a gente já refinou um pouquinho, né? Que ainda não publiquei esse refinamento, estou trabalhando nisso, mas a gente já bateu um martelo que isso pode ser também tirosina. Então, tirosina com ureia. E elas cristalizam e diminuem a capacidade da pele de manter a hidratação cutânea. E hidratação tem tudo a ver com percepção, né? Por conta da fricção, hidratação das mãos. Então, tem uma relaçãozinha assim com a nossa percepção. A gente também trabalhou com essas técnicas não invasivas para conseguir avaliar corpúsculos de Meiser nas mãos, né? Para ver como que era a fisiologia deles e qual era a relação deles com a percepção. A gente percebeu que eles estão, de uma certa forma, nos nossos dedos e nas digitais, né? A gente tem as digitais também para aumentar a área de contato, mas eles criam como se fosse o que a gente chamou de protusão aqui, ó, entre o extrato córneo, que é bem grosso, e a epiderme, e eles elevam essa região aqui, ó, e quando eles elevam essa região, eles aumentam, então, a área de contato. É como se fosse o botão que a gente tem do controle remoto. Então, o controle remoto tem aquele botão com aquela capinha em cima, aquilo ali é como se fosse o extrato córneo, né? E tem uma elevaçãozinha que vai ser o chip que vai transmitir a informação. E foi legal que essas duas, eu gosto de falar, apesar de não ter a ver com o trabalho que a gente está discutindo aqui, eu gosto de falar porque foram trabalhos que chamaram a atenção da mídia científica, né, fora do Brasil. Então, eu fui chamado para dar uma entrevista para uma revista da Willy e uma revista, se eu não me engano, é da Elsevier, eu não lembro de onde que é essa segunda aqui, mas ela é alemã. Foi bacana, assim, na primeira vez que eu publiquei em alemão alguma coisa, né? Foi um artigo de 3 dias que eu demorei uns 3 meses para escrever. De 3 páginas, demorou 3 meses para escrever, porque, pelo amor de Deus.
A tese do doutorado eu acabei ganhando uma menção honrosa no CAPS-Tese. E foi aí que chegou eu comecei a perceber, também por conta da internet, né? Por conta do meu trabalho na internet, eu comecei a ficar preocupado sobre essa questão de diversidade. Porque eu procurava, às vezes, algumas coisas, às vezes algumas pessoas perguntavam para mim, né? O Tássio e tudo mais. Ele perguntava para mim algumas coisas e eu não conseguia chegar em resposta, porque eu falava assim, amigo, não tem nada. E aí a gente teve um trabalho, um projeto, né, que foi aprovado antes de eu entrar, mas que quando eu entrei, eu já era para trabalhar nesse projeto, que era para desenvolver formas da gente avaliar fotoprotetor para peles mais escuras, pensando na proteção de luz visível. Então, estou trabalhando hoje em dia nesse projeto, eu estou como especialista de proteção solar lá, e está sendo bem bacana, né? E durante esse tempo, né, que eu estou aqui já faz um ano, nesse pós-doc, um ano e pouquinho, eu pude perceber algumas coisas. A primeira foi eu peguei uma das minhas técnicas que eu mais usei durante minha vida acadêmica, que foi o confocal, em vivo, e eu consegui perceber, eu fiz uma revisão para ver quantos estudos falavam sobre a divisão de acordo com o fototipo, né? E quantos participantes tinham e quanto que era a representatividade das pessoas, né? Então, gente, assim, basicamente, a gente tem estudos fototipo 1 a 3. Ai, gente, é uma desgraça, é um negócio, assim, horroroso, sério, assim, é um negócio de chorar. E quando a gente teve um outro trabalho muito interessante aqui de uma aluna de doutorado da Colômbia, da Daniela, que agora a gente mandou esse trabalho, foi submetido esse artigo e ele tá a gente já respondeu, já fez as respostas, só esperando para ver se ele vai ser aceito ou não, final. Mas a ideia seria entender qual que era a diferença se a gente irradiasse, né? Aqui está usando o MED tem a ver com cada um, com esse valor ITA aqui que eu vou explicar para vocês já já. Mas para a gente entender que, dependendo da cor de pele, a gente esperaria que o valor que está aqui, ele fosse, para esse aqui, muito maior. Então, a gente teria muito mais minimal erythemal doses aqui para as peles mais escuras, que aqui era um fototipo 4 e 5, tá? Do que para a pele mais clara, que era fototipo 1 e 2. Mas a gente percebeu que, para algumas pessoas, era basicamente a mesma dose já causava eritema. Isso aqui vai quase contra tudo, né? Então, assim, coitada, a aluna, ela sofreu aqui, porque foram lá já falar, né? Você fez errado, que você calibrou direito os negócios, né? Aí foram lá pegar, foram fazer e deu a mesma coisa. O nosso chute, e é um chute, porque não tem como a gente falar isso agora, e tem outra coisa também muito interessante aqui, tá? Que não tá aqui, mas o processo de reparo, né? Porque a pele, ela repara, né? Depois desse processo, né? E nesse reparo, ele pode ou não ser rápido o suficiente para não levar a câncer de pele, mas no processo de reparo das peles mais escuras, a gente percebeu que era mais lento do que das peles mais claras, porque provavelmente com a pele mais escura já tem a melanina, pode ter algum tipo de epigenética, algum tipo de resposta relacionada, né, à quantidade de melanina que já tem basal, que faz com que essa resposta ela não seja tão mais rápida. Adaptação, né, gente? Isso aqui é pura biologia evolucionista, né? E um dos pontos muito interessantes é que todos os participantes de fototipos mais escuros, eles são de background estrangeiro. Então, eles são estrangeiros que vieram para a Alemanha. E então, a gente tem uma pulguinha atrás da orelha de pensar assim, será que a gente também não se adapta ao nosso ambiente? E aí a gente começa, de certa forma, a nossa pele, apesar de ter melanina, ela não consegue proteger do eritema da mesma forma depois que você fica um tempo na Alemanha, por exemplo, que não tem muito sol? Isso é um negócio que abre a nossa cabeça, né, para pensar assim, do tipo, é uma coisa muito nova, né? São coisas para a gente colocar aqui para o futuro, né? E por isso tudo assim, né, que eu acho que eu estou tentando deixar para vocês aqui, que a escala Fitzpatrick, ela não tem uma forma estandarte para essa classificação, né? E ela é a mais utilizada, ela é a utilizada, mas ela não tem muita limitação, muito problema, como eu já expliquei para vocês, né?
E se vocês ainda não acreditaram que elas têm muito problema, eu vou dar mais um problema para vocês, né? A gente tem então essa escala, tem essa relação, a gente sabe, lógico, fototipos mais escuros geralmente têm menos câncer de pele, mas a gente está mudando os nossos hábitos. É difícil falar, porque também a gente está deixando de conta aí algumas questões sociais, algumas questões de com quem que foram feitos estudos. Então, apesar do risco de câncer ser mais baixo, sim, isso é uma evidência e tudo mais, ele não é zero. E a gente não sabe ainda falar para vocês, eu não sei falar para vocês ainda quanto que isso está aumentando, né? Até porque os médicos não sabem direito fazer diagnóstico de peles mais escuras para muita doença. Até porque muitos deles são baseados em escalas de vermelhidão. E escalas de vermelhidão não se baseiam para peles mais escuras, para ver quão problemática é a doença. Então, ele não consegue fazer, assim, quando diagnostica, já está num estágio tão avançado que muitas vezes não tem cura. Não tem como fazer alguma coisa, sabe? Outra coisa interessante que para a gente continuar metendo pau na escala Fitzpatrick, né? Essa escala, ela sempre incomodou as pessoas porque as pessoas falavam assim, mas ela não é objetiva, né? Então a gente faz perguntas e responde e chega lá, então você é fototipo 4. É uma palhaçada, porque quando eu faço essas perguntas, respondo essas perguntas, eu sempre caio no fototipo 4. Eu não sou fototipo 4. Aí o que acontece? Quando você vai fazer uma avaliação crítica do que poderia ser uma medida, o que eles usaram? A gente usou uma espectroscopia, eu não estava nisso aí, isso aí da década de 90, né, foi publicado em 91, mas usou uma espectroscopia muito simples. A gente tem um sistema LAB, o sistema L é o de luminescência, então vai do branco para o preto, e o B é o amarelo. E esse amarelo, ele vai ser importante porque nesse balanço de branco para preto e de amarelo, a gente vai chegar mais ou menos onde a gente vai chegar na escala Fitzpatrick. Então, a gente consegue correlacionar esses dois aqui parâmetros, tá? Com o local daqui da escala Fitzpatrick. Mais ou menos aqui essa hipotenusa aqui, né? A gente vai chegar e a gente vai calcular isso. E aí isso é o ITA, o Individual Typology Angle, que eu falei para vocês. De qualquer forma, quando foi feito o estudo para fazer o que, qual era a relação do ITA com o Fitzpatrick, que eles estavam propondo isso, vocês já conseguem ver qual que é o problema aqui, né? Vocês não conseguiram ver, vou deixar claro para vocês. A gente tem 1, 2, 3, 4 grupos. Eles fizeram 4 grupos. E aí depois eles falaram, é assim, gente, ó, é daqui até aqui, daqui a gente só joga para cá. A palhaçada isso aqui, uma palhaçada. E a gente usa até hoje isso aqui para fazer a classificação de fototipo, entendeu? De acordo com o ITA. E a gente tem problema, porque o ITA e o Fitzpatrick não são equivalentes para fotodermatologia, então a forma como o fototipo e o ITA variam dentro de uma resposta de acordo com o V ou com o visível, não é a mesma coisa, não é equivalente. Aí eu vou dar mais um exemplo para vocês. Quando eu meço aqui, ó, em mim, eu sou 56, 57, eu sou fototipo 1. Quando eu meço aqui em mim, que é onde a gente toma mais sol, eu fico mais ou menos no 38, 40, fototipo 3. Quando eu faço o meu teste do Fitzpatrick, eu sou fototipo 4. Aí eu falo para vocês, e aí, o que eu sou? E veja, se a gente parar para pensar, eu estou dentro da população que foi estudada aqui. Então, há um problema muito grande nessa forma de classificação. Porque ela pode ser boa pontualmente, mas ela não se relaciona com a forma como a gente está tendo uma relação com a nossa com a fotobiologia. Até porque a melanina, ela não é só sobre o pigmento da nossa pele, ela não é o único pigmento. A gente vai ter a melanina, a gente vai ter a feomelanina, a gente vai ter a hemoglobina, a deoxiemoglobina, a gente vai ter também a carotenoides da alimentação.
Então, se você aí comprou uma base numa época do seu ano e a cor ficou maravilhosa, e você percebe que logo depois de uma outra época a cor não está a mesma coisa, é porque você provavelmente mudou a sua alimentação e você tem mais carotenoide, então você está um pouquinho mais alaranjado. Isso acontece. Você pode ter tomado um pouquinho mais de sol, ou menos sol. Você pode estar praticando exercícios físicos aeróbicos que aumentam a oxigenação dos tecidos. Essas coisas são pequenos pontos que a gente nunca para pensar na pele, mas que a gente consegue ter uma variação na nossa pele durante o ano, na cor da nossa pele, nesses subtons. E aí lembra que eu estou falando para vocês aqui, ó, muito tempo de que a parte de inflamação, o vermelhidão, né, o eritema, não é a mesma coisa para uma pele mais clara e uma pele mais escura. Então, vejam o fototipo 2, 2, com a mesma doença aqui, ó, um granuloma anular, que é uma doença inflamatória crônica. E um fototipo 5, 6. Vocês estão entendendo que aqui, isso aqui é a mesma coisa? Isso aqui não é uma coisa que já parou. Não, aqui é a inflamação no seu estado agudo. Só que a cor é diferente. Isso leva a um subdiagnóstico e uma pior progressão das doenças, né? E isso já está afetando a inteligência artificial. Por quê? Porque a gente não tem imagens, a gente não tem banco de imagem, porque ninguém se importa. E aí isso é um problema muito grande que a gente está passando hoje em dia e que a gente precisa mudar um pouco esse panorama de não só ser inclusivo para ter resultado, mas a gente mudar o panorama para pensar toda a dermatologia de uma outra forma. Porque se a gente continuar pensando toda ela com a mesma estrutura de sempre, a gente só vai continuar propagando os mesmos erros. E tem erro pra caramba. É desconfortável para todo mundo ouvir isso, que está dentro de um sistema, que coloca para a gente, parece que é papo de quebrando tabu, mas, gente, é um negócio que é um absurdo imenso a gente pensar que a gente está em 2025 e a gente precisa ainda ter que gritar isso dentro dos departamentos. É um negócio meio doido, assim, né? Pensar nessas coisas. Mas, no final das contas, o nome da nossa palestra, que era fotoproteção para diferentes tipos de pele, como que a gente vai definir isso, né? Então, eu expliquei para vocês o que é um fotoprotetor, eu expliquei para vocês o que é o ITA, eu expliquei para vocês o que é cor de pele, eu expliquei para vocês o que são os diferentes comprimentos de onda. E o que a gente sabe hoje, né, apesar da gente continuar usando essa escala horrorosa, e assim, eu falo aqui para vocês, mas geralmente eu tenho que falar, ai, que maravilhosa por aqui, mas para o Brasil eu já jogo isso aqui, assim, eu não gosto da escala Fitzpatrick, eu acho ela tenebrosa, eu acho que ela não está bem desenvolvida, eu acho que o ITA, ele tem muitos problemas, ele pode ter uma representação de algumas coisas e tudo mais, e ter o seu valor quando a gente vai pensar, por exemplo, desenvolvimento de fotoprotetor e testes de fotoprotetor, porque vai focar nesses três aqui. Mas quando a gente vai pensar em qualquer outra coisa, aí é meio complicado. Mas, de qualquer forma, pensando dessa forma, a gente precisa sempre proteger com FPS. Porque eu já consegui convencer vocês de que pele mais clara, pele mais escura pode queimar também, né? Então, FPS 50, 50 mais para pele mais clara, né? É que aqui na Europa não pode colocar mais que 50, deu mais que 50 FPS, 50 mais. É questão de legislação, tá, gente? E FPS 30 aqui para pele mais escura. Proteção UVA vai ser sempre no mínimo 1/3 do valor da UVB. Geralmente, os protetores de corpo cumprem o mínimo, tá? Só que é muito interessante que para peles mais escuras que se use um protetor solar com um fator de UVA um pouquinho mais alto e com proteção de luz visível. Proteção de luz visível a gente vai fazer com cor. Então você não precisa necessariamente fazer um protetor solar com cor, até porque protetor solar com cor para pele mais escura, a gente sabe que mira numa cor e fica parecendo outra coisa, por conta que é tudo meio esbranquiçado, né? No fundo meio esbranquiçado. E alguns tons retintos, né, de pele, não vão conseguir chegar com esse fundo esbranquiçado. A gente precisa de um fundo mais acinzentado.
às vezes, e não vai dar certo. Pode ser com uma maquiagem, então você pode colocar o seu protetor solar e uma maquiagem por cima, né? Às vezes o protetor solar que mais se adapta ao seu rosto e tudo mais, né? E a maquiagem. Associar antioxidantes, muitas vezes. Por quê? Quando a gente tem quando a gente tem o principal problema da luz visível e do VA é o aumento do estresse oxidativo, colocar um antioxidante é interessante para a gente conseguir melhorar também, não só a proteção, né, mas melhorar o efeito problemático, vamos colocar dessa forma. E uma das outras coisas que a gente pode pensar é que hoje em dia já temos alguns filtros aprovados, não nos Estados Unidos, porque eles são péssimos, mas a gente tem filtros aprovados na Europa, no Japão, no Brasil, que tem proteção, Mercosul, né, na verdade, a Austrália também, até Canadá, que tem essa proteção de luz visível, né? Que vai ser, por exemplo, Dinossauro BM, acho que tem mais algum outro que foi aprovado há pouco tempo. Tem um novo da La Roche, que desse filtro novo deles, protetor novo, que é acho que é um que eles colocam 400, assim, que eles têm uma absorção bem bacana, até o final do UV e um pouquinho do visível. Estou trabalhando com eles, inclusive, com esse protetor para esse estudo que eu estou fazendo. Eu estou comparando muitos comerciais, né? E ele realmente, de fato, assim, achei muito bacana a curva de absorção dele, as coisas que ele faz. Então, eu acho legal a gente ter um panorama que as coisas elas têm melhorado bastante, assim, né? E a gente tem visto muito, os jornais de dermatologia estão dando muita visibilidade para isso, especialmente o British Journal. Eu acho que o British Journal Dermatology ele está com um corpo editorial para Skin of Color muito maravilhoso. Eles são muito abertos para isso, é um dos maiores jornais de dermatologia, acho que é um dos 3 maiores. E então, assim, eu acho que é bem legal a gente ter essa ideia de que muita coisa precisa ainda ser feita, especialmente quando a gente vai pensar na parte de avaliação. Especialmente, porque essas escalas elas são muito falhas. Bom, de qualquer forma, eu queria agradecer vocês, né, pelo tempo aqui e tudo mais. Acho que eu acabei falando até um pouquinho a mais. E é isso. Se precisarem de alguma coisa, podem entrar em contato pelos e-mails, ver pelo Instagram, LinkedIn, enfim. E também podem seguir lá no ResearchGate, que é a parte mais acadêmica mesmo, né? E obrigado pelo convite mais uma vez, Eduardo. E eu acho que tem mais um tempinho para algumas perguntas, qualquer coisa, tá bom? Obrigado. Obrigado, Vitor, então, pelo seminário, né? A gente agora disponibiliza um tempinho, caso alguém queira fazer uma pergunta, né? Tem um comentário. Aqui eu só vi aqui um comentário da Gabriela, adoro seu conteúdo. Obrigado. Então, se o pessoal quiser fazer uma pergunta usando o microfone ou pelo chat, bem. Aqui tem só uma ótima palestra. Outra doença que vejo também como subdiagnosticada em fototipos mais altos é a rosácea. É porque é a doença inflamatória. Toda doença inflamatória vai ser subdiagnosticada é assim, ela tem uma relação com inflamação, né? Então, tudo que tem uma relação com inflamação, ela vai ser subdiagnosticada em fototipos mais altos. Porque as escalas de avaliação, elas são com a vermelhidão, e a gente viu que não necessariamente fica vermelho. E um dos pontos interessantes é, por exemplo, dermatite atópica. Uma coisa simples, né, do dia a dia, muita gente tem dermatite atópica, mas para peles mais escuras é complicado a gente fazer estudo, porque a gente não tem uma escala de avaliação, e ninguém se propõe a fazer nada. Eu acho impressionante isso, eu acho muito interessante que sabem que existe o problema, mas ninguém faz uma escala como se fosse uma correlação, sabe? Assim, do tipo, então agora vai ser assim. Hoje em dia a gente tem alguns dermatologistas debruçando em cima disso, mas eu acho interessante, né? Que eu sempre fico pensando, a gente está em 2025, né? Essas pessoas elas não tinham dermatite atópica até semana passada, sabe? Assim, então é um negócio que sempre vem na minha cabeça. Como que era feita essa dermatologia? E qual é a tua previsão agora? Tu estava na Charité, né? Como pós-doc. Sim. Pretende continuar, então? Então, né, eu tinha até mandado um projeto, eu mandei um projeto com relação a isso mesmo, né, só que aí não foi aceito,
eles não deram um motivo plausível ainda. Um dos motivos que eles falaram que eu não tinha publicação do que eles queriam, e eu agora estou pensando em remandar porque saiu uma, né? Então eu estou pensando agora em mandar de novo. Mas eu estou, por enquanto, mais uns 2 anos com esse projeto, tanto dos protetores solares e avaliação da eficácia de formulação fotoprotetora para peles mais escuras, e também a gente está com outro projeto agora que é para trabalhar com despigmentante de uma empresa, e um outro também que é para avaliação de produtos anti-acne, usando um aparelho específico, né, que a gente tem também lá no projeto. Então, eu estou com esses projetos, mas a previsão, assim, por enquanto, são 2 anos que eu estou com isso. Não sei, estou mandando projeto agora, né, para ver se vai ser alguma coisa. Voltar para o Brasil não está nas Por perspectivas. enquanto, ainda não estou na perspectiva de voltar para o Brasil, mas não é uma porta fechada para mim. Mas eu não estou na perspectiva ainda, pelo menos para esses próximos 2 anos, assim. Eu falei, tô tranquilo com isso ainda, não. Então, tá tudo bem. Legal. Bom, gente, então, de repente, se ninguém mais tem alguma pergunta, também tem um contato aqui do Vitor, que vocês, de repente, podem falar com ele pelo Instagram, né? Tem o site dele, né? Das redes sociais, né? Onde eu acho que a maioria também interage. Bom, Vitor, então, novamente, muito obrigado, viu? Eu que Pela tua agradeço. disponibilidade para falar, né, para a gente, para os nossos alunos, e bom trabalho. Até a Eu próxima. que agradeço. Obrigado, viu? Tchau, tchau.